Bom, e já está aqui comigo o economista Werton Oliveira, com quem vamos conversar sobre as propostas dos candidatos sobre economia. Werton, muito boa noite, prazer tê-lo aqui de volta. Boa noite, Gutenberg, boa noite aos telespectadores. Inicialmente, eu perguntaria para você, faltando aí 6 dias para as eleições, a economia pode sofrer algum abalo ou me parece que o cenário está de acomodação, esperando o trem passar pela estação? De fato, o único dado importante que tivemos nessa última semana foi hoje a divulgação do setor industrial, do IBGE, que tivemos uma queda novamente em agosto, caímos 0,3%. Já é a segunda queda registrada na produção industrial brasileira em 2 meses consecutivos, né? Então, a gente já vê uma baixa. Mas acredito que esse dado não vai influenciar muito hoje no resultado das eleições. Ao contrário, a gente tem visto mais uma bonança econômica por parte tanto dos dados que estão saindo, como por parte do mercado financeiro. Uma acomodação do dólar, flutuou bastante no período inicial da campanha, mas agora tem se mantido fixo ali naquele patamar dos R$4. E hoje, com esse dado, a gente não viu muito reflexo no mercado financeiro. O IBGE divulgou logo cedo o dado da produção industrial, mas a gente não viu nenhum reflexo até agora sobre a economia. Então, acredito que vamos navegar em águas calmas aqui para o dia da eleição. Vamos lá, os 3 principais candidatos, o Ciro Gomes já foi ministro, tem bagagem, o Fernando Haddad também, e o Bolsonaro tem o Paulo Guedes. Como é que você analisa? Vamos começar pelo Bolsonaro e o Paulo Guedes. As propostas são impactantes, o posto de piranga, como dizem, né? O Paulo Guedes está bem alinhado com toda a história dele dentro da economia. Nós, economistas, já conhecemos um pouco da trajetória de Paulo Guedes, e é uma trajetória mega liberal, ultra liberal, como é bem conhecido. Paulo Guedes traçou toda a sua carreira trabalhando e divulgando artigos de cunho liberal, no qual ele acredita que o mercado é o senhor das decisões. Então, ele acredita que quanto menor o intervencionismo do governo, melhor será para o resultado da economia. E a gente tem visto as propostas que ele tem feito ao lado de Bolsonaro, um alinhamento com o pensamento dele. Tentar, primeiramente, cortar gastos, que é unânime entre os candidatos a presidente, pelo menos os que estão pontuando nas pesquisas, cortar gastos é uma unanimidade. Reformar a Previdência com urgência é outro dado que todos os candidatos têm feito, mas o principal do Paulo Guedes é justamente vender as empresas públicas ou digamos, estatais, para que esse dinheiro seja usado para cobrir as dívidas do governo, que é uma medida ultraliberal que tem sido criticada por outros setores da economia, principalmente os candidatos que estão correndo por fora, como Haddad e Ciro. E eles, ao contrário do Paulo Guedes, acreditam numa intervenção maior do Estado. Mas Paulo Guedes tem se mantido fiel aos conceitos que ele pregou durante a vida toda. O Fernando Haddad já dá sinais de quem possa ser o homem da economia no futuro governo dele? E as propostas? Até agora, Haddad não deixou claro quem seria o ministro da Fazenda dele, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente percebe nas propostas de Haddad que ele tem um alinhamento muito grande com as propostas da velha política do PPT dos anos 2000 até 2014, que é um alto intervencionismo do Estado na economia. Grande parte desse intervencionismo vem por medidas de aumento de consumo, principalmente das classes com a renda menores, incentivando Minha Casa Minha Vida e outros programas do governo, e a gente tem visto isso nos debates. E o principal ponto que a gente tem debatido é que o Haddad fala em revogar todas as medidas que foram aprovadas no governo Temer. Do ponto de vista econômico, isso é terrível para a economia. Você cria o chamado risco moral, que a gente chama, que é como, fazendo um paralelo com quem faz um seguro de um veículo. Quando você não tem o seguro, você toma as precauções
básicas, guardar numa garagem segura, estacionar num lugar iluminado, etc. Quando você faz o seguro, você tem um pouco mais de acomodação. E é isso que a Haddad está fazendo. Ele está criando um risco moral para a economia, porque ninguém vai acreditar quais são os rumos que a economia vai tomar se forem revogadas as leis que foram criadas há tão pouco tempo. Agora, e Ciro Gomes? O ministro seria ele mesmo? Ele tem esse aspecto de querer entender da economia mais que qualquer outro economista que ele possa conhecer, né? Ciro Gomes tem um problema clássico, é que as medidas dele são populistas e pouco, digamos, apreciáveis pelo mercado. Que a gente sabe que ele fala do nome limpo, com sua maior proposta de governo, que é limpar o nome de 63 milhões de pessoas que ele estima que tem nome sujo no Serasa e no SPC, digamos assim, que hoje a gente não vê essa taxa de endividados, a gente vê a taxa de endividados caindo. O Banco Central divulgou um dado que revela que houve uma queda no número de inadimplentes no país. Mas ele fala que vai tentar renegociar essas dívidas. Mas será que o mercado vai aceitar esse tipo de proposta? Você está criando um hábito que você pode se endividar. O que a imagem do Ciro passa para a população? Olha, se dividem, pode se endividar, que nós como governo vamos tentar resolver sua dívida. E não é esse o papel do governo na economia. Todo mundo sabe que o papel do governo na economia é minimizar as flutuações econômicas e não intervir para pagar a dívida de quem quer que seja, muito menos dos endividados. Agora, aqui na Paraíba, os candidatos a governador, os três principais, você percebeu que dá para identificar o perfil e a proposta econômica desses candidatos? Tão bem como cada um com uma proposta alinhada com o seu partido. Por exemplo, Lucélio. Lucélio tem propostas mais de incentivar o empreendedorismo, tem propostas de melhorar tecnologicamente alguns aspectos da cidade, então, do Estado, melhor dizendo. João Azevedo já é mais conservador em suas medidas. Ele acha que não privatizar a Cagepra é interessante. Ele acha também que criar uma proposta de governo baseado em estudos e pesquisa, com números, até por conta da formação dele, traz um maior embasamento, sem, contanto, buscar expertise de mercado ou que esteja hoje em alta no mercado. Ele acredita mais numa política conservadora. Da mesma forma, Zé Maranhão. Zé Maranhão é um político altamente conservador que preza por medidas econômicas já consolidadas no mercado, sem fazer alterações grandes. Apesar de ter dado uma entrevista recentemente para uma emissora de rádio aqui da capital, falando que pretende reduzir os juros. Mas a gente sabe que reduzir juros não é uma tarefa fácil, porque ele vai cair a arrecadação aqui do Estado. Então, a gente tem que esperar para ver quem vai levar o pleito primeiro e quem vai formar a bancada na Assembleia para aprovar essas medidas que estão falando. Agora, eu vou pedir esse esforço para traduzir a rebelião de Rama. Ela propõe um outro regime, né? Ela propõe uma outra formatação nas relações de Estado com privatização e tudo. E seria uma loucura, não? A proposta-chave do governo dela é justamente criar essa rebelião socialista dentro da economia. Mas a gente já está cansado de ver que essas rebeliões não dão certo no mercado internacional, não vai dar certo aqui, muito menos na Paraíba. O que é que a gente percebe? Que ela tem uma proposta muito estatizadora da economia, uma proposta muito intervencionista do governo. Ela propõe que o governo, se ela chegar a ser governadora do Estado, que o governo do Estado pare de pagar a dívida. Ou seja, em outras palavras, Gutenberg, isso é o famoso calote da dívida, que a gente viu na Argentina, que a gente viu em vários países do mundo. Rama Dantas está propondo fazer aqui no Estado, se for eleita. Já o Tasso Teixeira é um pouco mais maleável na sua proposta, mas também é uma proposta radical, né? Ele é totalmente à esquerda, mas comparado a Rama Dantas, ele é menos radical. Ele tem umas propostas do ponto de vista social interessantes, mas pouco palpável
quando a gente fala em realizações. Ele tem criticado demais os benefícios que os políticos recebem, os benefícios que muitos empresários recebem, mas a gente sabe que, na prática, isso é muito pouco aplicável quando a gente fala de aprovação de uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Porque esses incentivos fiscais já fazem parte, digamos, da cultura do Nordeste, que para a gente atrair empresas, a gente tem que dar incentivos fiscais para que elas venham. Então, Tássio tem uma proposta totalmente diferente dessas que a gente já conhece. Então, se a gente colocar os 5 candidatos a governadores do Estado, eles estão alinhados em apenas um ponto, que é tentar tirar a Paraíba da crise. Mas, nos demais, cada um com pensamento